Pronto, a proposta hoje é que a gente resolva a atividade, né, que eu passei na semana passada. Foi a questão que foi do número 1 até o número 5. E essas atividades elas foram referentes às funções do primeiro grau, função afim, né, como a gente chama. Se tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, eu acho que o áudio de Ana está desligado. Se quiser falar, pode ficar à vontade, viu? Mas aí a gente vai iniciar justamente resolvendo essas questões aí do que eu passei na semana passada, certo? Então vou aqui compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ajustar aqui meu quadro virtual, meu quadro artesanal, aliás, né? Eu estou gravando a aula e depois eu vou também postar lá no grupo para o pessoal, né, que não conseguiu chegar nessa reunião. Pedir a ajuda de vocês aí para saber se a tela está aparecendo bem, as questões dá para ver, a resolução está boa. Estou escutando algum sinal de áudio. Ana, só está aparecendo teu vídeo, Ana. Pode falar aí, viu? Faz um sinalzinho aí de positivo se está tudo ok, a voz está saindo legal. Muito bom. Certo, então vamos lá. A questão que eu passei na semana passada é referente às funções afins, certo? Ou função do primeiro grau, né? A gente sabe que as funções de primeiro grau, elas são do tipo... Deixa eu usar esse lado aqui. Elas são formadas por f de x igual a x mais b. Isso aqui é a essência da equação do primeiro grau, ou também chamada de função afim, certo? E essa função afim, ela possui um gráfico. Esse gráfico ele está inserido no plano cartesiano, que é o plano que a gente conhece pelo eixo x e eixo y. E dependendo, Ana, de qual será o valor, de qual for, na realidade, o valor do A, o comportamento do gráfico vai mudar. Ele pode ser crescente ou pode ser decrescente, certo? Por exemplo, se esse A for positivo, ou seja, maior do que zero, o meu gráfico ele vai ter a conotação crescente, certo? A linha reta dele será crescente. Porque, na realidade, esse A aqui é o ângulo que forma justamente entre a reta que forma o gráfico e o eixo X. É justamente esse A aqui, esse ângulo, né? É por isso que ele é chamado de coeficiente angular. Ele vai determinar o ângulo da reta, certo? E esse outro camarada aqui é chamado de coeficiente linear. Praticamente, o que é que significa ele? Ele significa o local exato onde a reta vai passar no eixo Y, certo? Então, nesse ponto aqui, ó, é exatamente o meu coeficiente linear, certo? Então, completando esse coeficiente aqui angular, que se ele for maior do que zero, a reta vai ser crescente, a função vai ser crescente, e se ele for menor do que zero, vai ser decrescente. Aí pode surgir uma dúvida, que talvez vocês não me perguntaram, né, no grupo nem aqui,
mas pode surgir uma dúvida da seguinte forma: professor, e se esse A for zero? Se esse A for igual a zero, tudo isso aqui, ó, toda essa parte aqui, vai zerar. Vai ficar apenas o B. E quando isso acontece, a função é chamada de função constante. O gráfico da função constante é simples também. Não importa qual seja o valor de x, ele só vai possuir o valor de b, né? Então, ele só vai possuir esse valor aqui, ó. A reta vai caminhar somente aqui nesse valor da reta y. Então, não importa o valor de x. Se o a é zero e o a está multiplicando por x, então, qualquer que seja o valor de x, multiplicado por zero, vai dar sempre zero, ou seja, esse valor, essa parte aí, vai sempre tocar na mesma posição o valor de B, o valor da reta Y. Ok? Entendido até aí? Beleza. Então, voltando aqui para nossas questões, tá bem simples, né? Alguém pode ter aí dificuldade, mas praticamente está simples. E dizia o seguinte, ó, sabendo que o gráfico é de uma função afim do primeiro grau, determine para que valores reais de x a função f de x tem seus valores positivos, negativos ou nulo. Sugestão: a orientação é fazer inicialmente o estudo do sinal da função afim. Bem, a gente não estudou essa parte ainda, né? Função afim. Embora o vídeo que eu mandei na semana passada já fazia uma pequena introdução sobre isso. Mas, como a gente não estudou o estudo do sinal, não tem problema, a gente vai olhar simplesmente para o gráfico que está desse lado, certo? E vamos pensar aqui no que ele está falando. Determine para que os valores reais de x, a função, tem seus valores positivo, negativo ou nulo. Ou seja, quando é que a função f de x, lembrando que o f de x na função é a mesma coisa que o y. Ou seja, tanto faz você iniciar a função com o y ou com o f de x. Em outras palavras, Ana, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: qual vai ser o ponto de y, do eixo y, que a reta vai ser, que os valores vão ser positivo, negativo ou nulo. Aí por aqui você vai observar. Aqui está a reta x, o eixo x e o eixo y. Quando a reta passa aqui, ó, isso aqui é mais ou menos o estudo do sinal que a gente está fazendo, Tailândia. Quando a reta passa aqui, nessa parte, você observa que ela, em qualquer ponto que você puxar uma linha, ela vai tocar sempre o eixo y na parte de cima. Ou seja, toda vez que o meu x for maior do que 2, quando ela passar de 2, o x aqui, ó, o x caminhar maior do que 2 aqui, e a reta for crescendo, o que é que vai acontecer? Minha reta vai ter valores positivos. Meu y vai ter valores positivos. Então, para a primeira parte, valores positivos. Para f de x é quando o x for maior do que 2. Certo? E por aí a gente vai tirando. Quando é que vai ser negativo? Toda essa parte de baixo. Ou seja, quando meu x for menor do que 2, a reta vai caminhar aqui embaixo no eixo y. Certo? Então,
em x menor do que 2, os valores de f de x será negativo. E quando é que o x for exatamente zero? Quando ele estiver em cima do ponto 2. Ó. Porque nesse ponto, se você sair ligando aqui de encontro ao eixo y, vai tocar exatamente no zero. Essa aqui é a coordenada 2, 0, 2 de x e 0 de y. Toda vez que isso acontece, certo? A gente marca o ponto em cima do eixo onde está localizado o valor maior do que zero, ou seja, 2 está no eixo x, por isso que ela está marcada aqui, certo? Quando isso acontece, automaticamente o outro eixo, que é o eixo do y, vai ter coordenada zero, ok? Entendido até aí? Ana e Kailane? Tranquilo. Então, não coloquei aqui, mas o x tem que ser igual a 2 para os valores ser nulo. Indo para a questão número 2. O gráfico ao lado representa uma função polinomial do primeiro grau do tipo y a x mais b, como a gente estava vendo. Né? A tela ficou meio virada. Peraí, deixa eu ajeitar. Pronto. Então, o gráfico ao lado representa uma função polinomial do primeiro grau do tipo y a x mais b. De acordo com esse gráfico, responda às seguintes questões. A função é crescente ou decrescente? Pelo formato que ela tem, né? O A provavelmente é maior do que zero, pelo formato que ela tem, então ela vai ser crescente. Decrescente, essa linha aqui estaria voltada para baixo. O valor do coeficiente A é positivo ou negativo? Também observando o gráfico, a gente vai saber que o A é positivo. O A é maior do que zero. O coeficiente angular ele é maior do que zero. Qual é o valor de x quando o y for zero? Olha só. As únicas alternativas que um dos dois vai ser zero é quando ele está exatamente situado em cima do eixo, né? Então, se a gente pegar a coordenada aqui, essa coordenada, como ele está em cima do eixo y, o eixo y vai ter valor menos 2. E o x, zero. Certo? Lembrando que o x vem primeiro e o y depois. E como ele está marcado em cima do eixo y, o valor do y é menos 2. Certo? Nessa outra, ele está marcado em cima do eixo x. Então, essa coordenada vai ser 6, né, de x, e o y, 0. É aquilo que eu estou dizendo. Se a reta está marcada, tem um ponto aqui em cima do eixo, então, o eixo que ela está localizado vai ter o valor fixo, e o outro eixo é automaticamente 0. Então, por aqui a gente já dá para tirar. Qual é o valor de x quando o y for 0? Ó, o y aqui é 0. Então, qual é o valor de x? 6. Não precisa nem fazer as contas. Qual é o valor de y quando o x for 0? Agora o x aqui é 0. O valor de y é quem? Menos 2. Ok, gente? Entendido? Fácil, né? Vamos ver se os próximos vão estar mais elaborados, né?
Número 3, também a gente tem um gráfico. Lembrando que função, gente, a gente, na maioria das vezes, trabalha muito com gráfico, certo? E no número 3 ele diz, o gráfico representado na figura são duas funções afins. Essas funções estão no mesmo gráfico. E nessas funções está representando aí o ciclista número 1 e o ciclista número 2. Né? Eu vou continuar a leitura para a gente ver. Que descreve o deslocamento de dois ciclistas em quilômetros transcorridas em determinado tempo. Baseado no gráfico, responda as seguintes perguntas. Então, você tem um gráfico aqui, essa linha, né, está representando a distância em quilômetro que o ciclista vai percorrer, e essa outra linha está representando o tempo, né, o tempo em horas de quanto tempo os ciclistas estarão percorrendo, né, fazendo esse caminho. Então, na letra A, ele pergunta qual é a distância percorrida pelo ciclista 1 no percurso de 2 horas. Certo? Uma questão praticamente também fácil, mas exige que a pessoa analise o gráfico. E, às vezes, isso é um problema, viu? O problema está em análise do gráfico. A pessoa tem que entender a leitura do gráfico. Por exemplo, essa linha aqui corresponde ao ciclista 1. Ele pergunta qual a distância percorrida pelo ciclista 1 no percurso de 2 horas. Aí o camarada pega, se não analisar direito, vai marcar esse lado aqui, esse ponto aqui que ele caminhou 3 horas. Mas não é, ele quer em 2 horas. 2 horas é aqui, ó. 2 horas atingiu esse ponto aqui, que corresponde a 20 quilômetros. Ok? Então a resposta aqui é 20 quilômetros. Qual é a distância, na letra B, qual é a distância entre o ciclista 1 e o ciclista 2, após 3 horas em relação ao ponto de partida? Lembrando, agora ele quer em relação a 3 horas, certo? Ele quer saber qual é a distância entre os ciclistas. Essa distânciazinha aqui, ó. Cada um pedalou 3 horas. Mas um pedalou até os 20 quilômetros e o outro pedalou até os 30 quilômetros. Qual a diferença de distância entre eles? Né? 30 menos 20 sobra 10, ou seja, de 20 até 30 são 10 quilômetros. Então, essa é a distância entre o ciclista 1 e o ciclista 2, após as 3 horas, né, em relação ao ponto de partida. Questão número 3 também muito fácil, né? Maria Clara está querendo entrar. Bem-vinda, Maria Clara. A gente está aqui resolvendo as questões aí do exercício que eu passei na semana passada. A aula está sendo gravada e daí, mesmo você tenha entrado agora, depois eu vou colocar lá no grupo o link para vocês poderem voltar e ver onde errou e tirar alguma dúvida. Se quiser tirar alguma dúvida também pode chamar aí, né, ligar o áudio e falar. Questão número 4. Em uma corrida de táxi, aqui, ó, em uma corrida de táxi, o usuário ou cliente deve pagar R$ 5,00 de bandeirada, valor inicial que se paga fixado no taxímetro, e R$ 2,00 por cada quilômetro rodado. Ou seja, essa questão é clássica, gente, é clássica dessas questões de função afim. O camarada paga fixo R$ 5,00. Esse valor é fixo. Você pode só entrar no carro e sair, mas já vai pagar R$ 5,00. É fixo esse valor. E daí, quando você vai caminhando, vai andando, né, dentro do carro, né? Você entrou no carro e o carro começou a andar.
você vai pagar R$ 2 por quilômetro rodado, certo? Costumo fazer uma tabelinha. Só para a gente entender. Aí ele pergunta, seja x a distância percorrida com o táxi. X é a distância. Vou colocar aqui. Distância. E o y, o preço, a ser pago pela corrida, responda. Que função matemática representa essa situação? Na tabelinha fica fácil a gente entender. Vamos supor que aqui na parte da distância ele ande 1 quilômetro. Então, qual o preço que ele vai pagar? Né? Por quilômetro ele vai pagar R$ 2. Né? Isso fora o fixo, viu? Não estou colocando o fixo na tabela, depois lá no final a gente coloca. Se ele andar 2 quilômetros, ele vai pagar 2 quilômetros vezes R$ 2, que vai dar 4. Se ele andar 3 quilômetros, então ele vai aí pagar R$ 2 vezes os 3 quilômetros, que vai dar 6. Certo? Então eu compreendo o seguinte, que essa formulazinha, essa função, que eu posso chamar de y ou de f de x, né? Vai ser o seguinte. Paralisou o vídeo, gente, mas está voltando aqui. Vai ser o seguinte, ó. R$ 5 ele paga fixo, mais R$ 2 que ele vai pagar por cada quilômetro rodado, que a gente representou os quilômetros por x. Então, a minha função, reorganizando isso aqui, a minha função, f de x, será, geralmente a gente coloca o número e a letra, né, representando um x aqui, na frente. Então, vai ficar 2x mais 5. Ou seja, ele vai pagar R$ 5 mais R$ 2 a cada quilômetro que ele rodar. Então, a minha função matemática, que representa essa situação, é exatamente 2x mais 5. Ok? Chegou um aviso aqui que a reunião vai terminar em 10 minutos. Vamos ver se dá tempo a gente ver resolver as outras, né? Quanto, né, na realidade, eu errei aí a digitação, quanto pagaria um cliente ou usuário de um táxi se fizesse uma corrida de 3,5 quilômetros? Olha só, a gente viu na letra A que a função f de x é igual a 2x mais 5, né? Esse camarada aqui vai andar no carro 3,5 quilômetros. E esse 3,5 representa o nosso x. Ou seja, isso aqui a gente pode representar dessa forma. F de 3,5 é igual a 2x. O x é o camarada que fica aqui dentro, né, do f, né, f de x. Então, o x é 3,5 quilômetros. Então, 3,5 mais R$ 5 que ele vai pagar de taxa. Então, qual o valor dessa função? Quanto é que o cliente vai pagar? 2 vezes 3,5, dá para fazer de cabeça, dá 7, mais 5. 7 mais 5 vai ser 12. Então, ele vai pagar R$ 12 nessa corrida de táxi.
Ok? E aí, continuando, número 5, né? A gente na letra B, na verdade, do número 4, na letra B, a gente está fazendo uma prévia aí do que a gente vai fazer no número 5. Lembrando que ele já dá a função aqui, ó, e pede para você calcular o f de 2 dessa função. Então, vai ficar 4 vezes 2, porque o 2 agora está no lugar do x, e onde tem x eu substituo por 2, mais 9. Ou seja, estou repetindo tudo que tem aqui, apenas substituindo os valores aqui da letra A, que é f de 2. Fazendo as contas, 4 vezes 2 vai dar 8, mais 9. Logo, meu f de 2 será 17. Ok? E letra B, a gente vai ter aí o f de menos 3. Na realidade, esse tipo de exercício é somente para você treinar o entendimento da função e treinar as continhas também. Eu vou ter aqui 4, né, vezes x, só que o meu x nessa situação é menos 3, mais 9. Então, f de menos 3 vai ficar 4 vezes menos 3, menos 12, né? Jogo de sinais aqui, ó, mais por menos dá menos, mais 9. Logo, o f de menos 3 vai ser menos 12 mais 9. Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do número maior, a gente vai ficar com menos 3. Esse tipo de questão, gente, serve muito para encontrar a coordenada. Por exemplo, nessa situação aqui, eu vou ter aqui, né, 17 para x e 2, aliás, 17 para y. Isso aqui representa o y, né? Então, eu vou ter a coordenada assim. Ó. Quando o meu x for 2, minha coordenada de y vai ser 17. E aí você pode montar o gráfico usando isso aqui. Nesse aqui, ó, quando o meu x for menos 3, o resultado y vai ser também menos 3. Com essas coordenadas aqui, você pode ir montando um gráfico e representar um gráfico, se assim a questão pedir. Certo? Então, aí a gente encerra essa questão número 5. Né? Eu pergunto se vocês entenderam, né? Eu acho que tem gente querendo falar aqui, Kailane. Deixa eu ver se eu consigo visualizar a tua mensagem. Ok. Alguma dúvida, pessoal, a respeito dessa correção de exercício? Ana Letícia, tudo ok, Ana? Tranquilo? Kailane, eu não consigo escutar a Kailane, mas eu quero agradecer aí a presença de vocês aqui nessa aula, certo? Depois a gente pode fazer novamente uma nova aula, né? Próxima semana ou depois, para que a gente venha ficar mais próximo, entender, né, os exercícios e tirar as dúvidas, se não